Já se perguntou como as pessoas viviam antes de Deus entregar os 10 mandamentos no Monte Sinai? Como poderiam organizar suas vidas, suas famílias e sociedades sem esse conjunto de leis divinas que guiaria o povo hebreu a partir daquele momento? A resposta nos leva a um mundo fascinante, onde a ausência de um código moral unificado deixava cada civilização seguir seus próprios caminhos, baseando-se em tradições, costumes e crenças que moldavam a vida cotidiana. Agora viajaremos no tempo para explorar como era a vida antes das tábuas sagradas e o impacto que sua entrega causaria no futuro dos hebreus e do mundo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar um like, um comentário, assim o YouTube nos recomendará mais vezes. E vamos para o vídeo. Nossa história começa com a saga dos patriarcas. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó desempenham um papel central na história dos hebreus, sendo os pilares da aliança entre Deus e seu povo. Através deles, Deus estabeleceu não apenas promessas específicas, mas também a fundação da fé monoteísta, que seria preservada por gerações. Esses homens, com suas vidas de obediência, fé e sacrifício, forjaram uma conexão única com o divino em um mundo repleto de idolatria e politeísmo. E suas alianças com Deus moldaram o destino de seus descendentes. Tudo começou com Abraão, o primeiro patriarca e a figura mais icônica do início da fé hebraica. O chamado de Deus a Abraão, descrito em Gênesis 12, 1-3, marcou o início de uma relação especial entre o Criador e o homem. Deus ordenou a Abraão que deixasse sua terra natal, Ur dos Caldeus, e partisse em direção a uma terra que ele ainda lhe mostraria. O passo inicial de Abraão foi um ato de obediência radical, pois ele não sabia para onde estava indo, mas confiou completamente nas promessas de Deus. Como recompensa por sua fé, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que ele seria o pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Além disso, Deus prometeu que, através da linhagem de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse pacto não era apenas sobre multiplicação e terra, mas carregava implicações espirituais profundas. Abraão e seus descendentes seriam os portadores do conhecimento de um Deus único e verdadeiro. A aliança com Deus, no entanto, não era sem provas. A obediência de Abraão foi testada ao extremo quando Deus lhe ordenou que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa, em Gênesis 22, 9-14. Abraão, fiel até o fim, subiu ao Monte Moriá com seu filho, preparou o altar e estava pronto para cumprir o que Deus havia pedido. No momento crítico, Deus interveio, provendo um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque, e reafirmou a aliança com Abraão, louvando sua obediência e fé inabaláveis. Essa história não só ilustra o compromisso de Abraão, mas também introduz a importância dos sacrifícios e altares como expressões de fé e devoção. Para Abraão, os altares não eram apenas locais de sacrifício, mas também marcos espirituais, simbolizando encontros profundos com Deus e celebrações de suas promessas. Ao longo de sua vida, ele construiu vários altares em locais onde teve experiências significativas com o Senhor, demonstrando que sua vida era marcada pela constante reverência e busca de uma relação íntima com Deus. Isaque, o filho da promessa, herdou tanto as bênçãos quanto as responsabilidades de seu pai. A continuidade da aliança foi confirmada em Gênesis 26, 23-25, quando Deus renovou as promessas feitas a Abraão, reafirmando que sua descendência seria numerosa e que a terra de Canaã pertenceria à sua linhagem. Isaque também seguiu os passos de seu pai na construção de altares como expressão de adoração e devoção a Deus.
Em uma de suas experiências mais marcantes, Isaac ergueu um altar em Berseba, onde Deus apareceu a ele e reafirmou a aliança. Esse ato de adoração de Isaac reflete não apenas sua aceitação do pacto divino, mas também a continuidade da fé em um Deus único. Através de Isaac, vemos que a relação com Deus, estabelecida por Abraão, não era uma questão de um único homem, mas sim um legado espiritual transmitido de geração em geração. Isaac manteve viva a tradição de sacrifícios e altares, mostrando que a obediência e a adoração ao Deus de Abraão eram centrais para a identidade e a sobrevivência espiritual de sua família. O patriarca Jacó, filho de Isaac, também desempenhou um papel crucial na preservação e renovação da aliança com Deus. Jacó, que teve uma vida cheia de desafios e encontros com o divino, é mais lembrado por sua famosa visão da escada que conectava a terra ao céu, descrita em Gênesis 28, 12 a 22. Nesta visão, Jacó viu anjos subindo e descendo por uma escada que ia da terra ao céu e ouviu a voz de Deus renovando a aliança feita com seus antepassados, Abraão e Isaque. Deus prometeu a Jacó que sua descendência seria numerosa e que a terra onde ele estava seria dada a seus filhos. Quando despertou do sonho, Jacó ficou maravilhado com o lugar e declarou: "Certamente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia." Ele erigiu uma pedra como um pilar e a consagrou, chamando o lugar de Betel, que significa Casa de Deus. A partir desse momento, Betel tornou-se um local espiritual de grande importância para Jacó e seus descendentes, simbolizando o vínculo renovado entre Deus e o homem. Ao longo de sua vida, Jacó enfrentou muitos desafios, mas em cada etapa ele voltou-se para Deus, demonstrando que, como seus antecessores, ele também mantinha a fé no Deus único, mesmo cercado por um mundo cheio de idolatria. A tradição de construir altares e oferecer sacrifícios continuou com Jacó, que seguiu o exemplo de Abraão e Isaque, reconhecendo a presença de Deus em momentos-chave de sua jornada. Um desses momentos foi quando Jacó retornou à terra de seus pais, após anos de servidão sob seu tio Labão. Em gratidão pela proteção divina e pelo reencontro pacífico com seu irmão Esaú, Jacó ergueu altares e ofereceu sacrifícios a Deus, reafirmando sua confiança e dependência do Senhor. Essa linha de bênçãos e desafios continua através de Jacó, que também recebeu a promessa de Deus de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. Jacó teve 12 filhos que se tornariam os chefes das 12 tribos de Israel. Entre esses filhos, José, o penúltimo, se destacava. A narrativa de José, encontrada em Gênesis 37 a 50, é central para entender como os hebreus chegaram ao Egito e, eventualmente, foram escravizados. José foi levado para o Egito, onde começou sua vida como escravo. Mas através de uma série de circunstâncias divinamente orquestradas, ele acabou se tornando o segundo homem mais poderoso no reino, servindo diretamente ao faraó. A ascensão de José ao poder no Egito foi providencial. Deus estava usando José para preparar o caminho para a preservação de sua família e o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Durante um período de grande fome, que afetou toda a região, inclusive Canaã, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de comida, sem saber que seu irmão agora ocupava uma posição de poder. Após uma série de encontros e eventos emocionantes, José se revelou aos seus irmãos e perdoou-os por sua traição, reconhecendo que tudo o que aconteceu havia sido parte do plano de Deus para salvar sua família. Gênesis 50 e 20. José então convidou seu pai Jacó e toda a sua família para se mudarem para o Egito, onde eles receberam terras férteis na região de Gósen, sob a proteção do faraó. Essa mudança foi vital para a sobrevivência dos hebreus durante a fome e marcou o início da presença israelita no Egito.
Inicialmente, os hebreus prosperaram em Gósen, aumentando em número e riqueza, vivendo em paz sob a proteção de José e do faraó. No entanto, com o passar do tempo, a situação mudou drasticamente. Em Êxodo 1, 8-10, somos informados de que levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Esse novo faraó, temendo o crescente número de hebreus e o potencial que eles tinham para se aliar a inimigos do Egito em caso de guerra, decidiu subjugar e oprimir o povo hebreu para controlá-lo. Os hebreus, que antes tinham prosperado no Egito, agora se tornaram escravos, forçados a realizar trabalhos pesados na construção de cidades-armazém para o faraó, como Pitom e Ramessés. Êxodo 1, 11-14. A escravidão dos hebreus no Egito durou por gerações. A opressão foi brutal e o trabalho forçado esgotava o povo. O novo faraó aumentou ainda mais o sofrimento ao ordenar a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, temendo que o crescimento populacional dos hebreus fosse incontrolável. Êxodo 1:22. Esse período de opressão foi um momento crucial na formação da identidade dos hebreus, pois enquanto eram escravos, a promessa de Deus a Abraão de que eles se tornariam uma grande nação e herdeiros de uma terra parecia cada vez mais distante. Eles foram forçados a trabalhar na construção de grandes projetos, incluindo cidades, armazéns como Pitom e Ramessés. Esse período de escravidão não apenas marcou profundamente o povo hebreu, mas também moldou sua mentalidade, preparando-os para a jornada de libertação que estava por vir. A opressão física e emocional que os hebreus sofreram sob o jugo egípcio gerou um forte senso de identidade comunitária e espiritual. Apesar de estarem cercados por uma cultura rica e poderosa, que reverenciava uma vasta gama de deuses, os hebreus mantinham uma conexão única com o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, vivendo no coração do Egito, a exposição ao politeísmo era inevitável. Os egípcios adoravam deuses como Ra, o deus do sol, Ísis, a deusa da maternidade e fertilidade, e Osíris, o deus da vida após a morte. Esses deuses desempenhavam papéis centrais na vida religiosa e política do Egito. A religião egípcia, impregnada em todos os aspectos da vida cotidiana, era repleta de cerimônias, rituais e sacrifícios, e muitos dos hebreus, apesar de oprimidos, não podiam escapar da influência dessas práticas. O contraste entre o monoteísmo emergente dos hebreus e o politeísmo egípcio era profundo. Enquanto os egípcios construíam templos grandiosos, faziam sacrifícios aos seus deuses e acreditavam na vida após a morte, os hebreus, através da tradição oral e das práticas dos patriarcas, veneravam um único Deus, invisível, mas sempre presente. O monoteísmo dos hebreus, no entanto, ainda não estava completamente formalizado ou estruturado como viria a ser após a entrega dos 10 mandamentos. Muitos hebreus, por estarem imersos na cultura egípcia, absorviam elementos dessa religiosidade circundante, o que explicaria a tentação da idolatria, evidenciada mais tarde com o episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32. A escravidão, paradoxalmente, solidificou a necessidade de um resgate divino e a certeza de que apenas o Deus dos seus antepassados poderia libertá-los. Além da opressão religiosa e psicológica, a escravidão no Egito também ofereceu aos hebreus uma educação técnica, embora forçada, nas habilidades de construção e arquitetura. Eles trabalharam na construção de cidades e monumentos grandiosos, adquirindo conhecimentos que mais tarde seriam cruciais para a construção do tabernáculo. O trabalho sob o sol escaldante, movendo pedras enormes e construindo estruturas monumentais, exigia um domínio profundo de engenharia, geometria e organização. Mesmo que essas tarefas fossem executadas sob a crueldade dos capatazes egípcios,
Os hebreus absorveram técnicas que, após o Êxodo, se revelariam valiosas. No deserto, quando Deus deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, Êxodo 25 a 27, os hebreus já possuíam a experiência prática de anos de trabalho forçado, que os capacitou a seguir as ordens de Moisés com precisão e eficiência. Enquanto o Egito exercia uma influência espiritual e cultural, a Mesopotâmia, berço da civilização, trouxe contribuições que moldaram as estruturas legais e sociais dos hebreus. A Mesopotâmia foi o cenário para o surgimento das primeiras cidades-estado, como Ur e Uruk, e do desenvolvimento de um sistema legal formalizado, o mais famoso sendo o Código de Hammurabi, criado pelo rei babilônico Hammurabi. Este código, que continha cerca de 300 leis, foi gravado em estelas de pedra e regulamentava uma vasta gama de aspectos da vida, desde disputas comerciais até questões familiares e criminais. O princípio da retribuição, conhecido pela fórmula olho por olho, dente por dente, era central no Código de Hammurabi, destacando a noção de justiça baseada na equivalência da punição. Embora severo em muitos aspectos, o Código também refletia uma tentativa de criar ordem e estabilidade em uma sociedade complexa e diversa. As leis hebraicas, dadas posteriormente a Moisés, compartilhavam algumas semelhanças com o Código de Hammurabi, especialmente no que diz respeito à justiça e à organização social. No entanto, havia diferenças significativas. As leis hebraicas, ao contrário das babilônicas, eram fortemente impregnadas de um caráter espiritual e ético, enfatizando a misericórdia, a compaixão e a proteção dos vulneráveis, como viúvas, órfãos e estrangeiros. Além disso, enquanto o Código de Hammurabi visava estabilizar uma sociedade civil, as leis de Moisés eram vistas como mandamentos divinos, imbuídos de uma missão espiritual que visava não apenas regulamentar a vida em comunidade, mas também refletir o caráter justo e santo de Deus. Em Canaã, a situação era ainda mais complicada. Esta região era habitada por uma série de povos que praticavam um politeísmo intenso, adorando deuses locais como Baal, deus da tempestade e fertilidade, e Astarte, deusa da fertilidade e da guerra. A adoração a Baal era particularmente prevalente, envolvendo rituais de fertilidade e sacrifícios, muitas vezes em lugares altos, chamados de altos. A influência cultural e religiosa dos cananeus sobre os hebreus foi significativa e constante, especialmente após a entrada dos israelitas na Terra Prometida. As práticas religiosas dos cananeus, como a adoração a Baal e Astarte, muitas vezes seduziam os hebreus, levando-os a desobedecer às instruções divinas. Êxodo 34, 13 ordena claramente que os hebreus destruam os altares e símbolos de adoração dos cananeus para evitar serem corrompidos por suas práticas. No entanto, a luta dos hebreus para manter sua pureza religiosa foi uma constante ao longo de sua história, com frequentes episódios de idolatria e sincretismo religioso. A adoração a deuses estrangeiros era uma tentação recorrente, especialmente em tempos de crise ou seca, quando os rituais cananeus de fertilidade poderiam parecer uma solução mais tangível e imediata do que confiar exclusivamente em Deus. Antes da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai e da formalização das leis mosaicas, os sacrifícios e altares desempenhavam um papel central na adoração e na relação do homem com Deus. Sem um código escrito e unificado, os patriarcas e seus descendentes se relacionavam com Deus de maneira pessoal e direta, utilizando sacrifícios como uma forma de expressar devoção, gratidão e busca por expiação. Esses rituais, realizados em altares improvisados, tinham um significado espiritual profundo,
refletindo a reverência que o povo tinha por Deus e a necessidade de se aproximar dele. Os sacrifícios eram uma prática antiga e presente desde os primeiros relatos bíblicos. Logo após o dilúvio, em Gênesis 8:20, vemos Noé construindo um altar e oferecendo sacrifícios de animais puros, como uma expressão de gratidão a Deus por sua salvação e pela renovação da terra. Este ato de Noé é um exemplo claro de como os sacrifícios serviam como uma ponte entre o homem e o divino, uma maneira de demonstrar reverência e agradecimento a Deus por suas bênçãos e provisões. O sacrifício de animais puros, que eram o melhor do que o homem possuía, representava a entrega do que havia de mais valioso, um ato de obediência e de reconhecimento da soberania de Deus. No entanto, os sacrifícios também tinham um propósito expiatório, representando o reconhecimento do pecado e a busca pelo perdão de Deus. Em Gênesis 22:13, encontramos a narrativa do sacrifício de Isaque, onde Abraão, obedecendo a uma ordem divina, está prestes a oferecer seu próprio filho como sacrifício. No último momento, Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Esse evento não apenas reforçou a importância da obediência a Deus, mas também destacou o papel do sacrifício como um símbolo de substituição, onde o animal sacrificado tomava o lugar do pecador, aplacando a ira divina e restaurando o relacionamento entre Deus e o homem. Esse conceito de substituição e expiação se tornaria um tema central na prática dos sacrifícios ao longo da história bíblica, culminando mais tarde com os sacrifícios regulares que seriam instituídos na lei de Moisés. Os altares, por sua vez, eram locais de profundo significado espiritual. Sempre que havia um encontro com Deus, uma bênção recebida ou uma manifestação divina, os patriarcas frequentemente erguiam altares como uma marca da presença de Deus naquele lugar. Em Gênesis 35:7, por exemplo, Jacó constrói um altar em Betel, um lugar que ele havia consagrado após sua visão da escada que conectava a terra ao céu. Este altar simbolizava não apenas o encontro sagrado, mas também o compromisso contínuo de Jacó com o Deus que lhe havia renovado as promessas feitas a Abraão e Isaque. Os altares eram mais do que simples estruturas físicas. Eles representavam locais de encontro entre o humano e o divino, lugares onde a adoração, a gratidão e o arrependimento se materializavam em ações concretas de sacrifício. Cada altar erguido era uma lembrança visual e espiritual de que Deus havia se revelado e feito um pacto com seu povo. O sacrifício e o altar, então, eram os principais meios pelos quais os homens expressavam sua devoção a Deus antes da formalização das leis. Esses rituais tinham uma natureza flexível e individual, sem as codificações que mais tarde viriam com a lei mosaica. Não havia um sistema de sacerdócio formalizado, nem regras estritas sobre como e quando os sacrifícios deveriam ser realizados. Cada patriarca, como Abraão, Isaque e Jacó, agia como sacerdote de sua própria casa, erguendo altares e oferecendo sacrifícios em momentos de encontro e aliança com Deus. Com a entrega dos 10 mandamentos e das leis subsequentes no Monte Sinai, vemos uma transição significativa de um sistema religioso baseado principalmente em sacrifícios e altares para um conjunto formal de leis e preceitos que regulariam a vida espiritual e social do povo hebreu. A partir de Êxodo 20, quando os mandamentos foram entregues, o relacionamento entre Deus e o povo começou a ser formalizado através de uma série de instruções detalhadas sobre como os hebreus deveriam viver e adorar. O sistema de sacrifícios, que já existia anteriormente, foi institucionalizado dentro de um contexto mais amplo de adoração no tabernáculo,
com o estabelecimento de um sacerdócio levítico e regulamentos específicos para os diferentes tipos de sacrifícios. Essa transição foi importante porque, enquanto os sacrifícios antes dos 10 mandamentos eram atos individuais de devoção e expiação, a formalização da lei trouxe uma estrutura coletiva à adoração de Israel. As instruções para os sacrifícios no sistema levítico incluíam ofertas de paz, holocaustos e sacrifícios de expiação, todos com propósitos específicos e conduzidos de acordo com regras divinamente estabelecidas. Os altares, que antes eram erguidos de forma espontânea em locais de significância espiritual, tornaram-se centralizados, primeiro no tabernáculo e mais tarde no Templo de Jerusalém. Assim, os sacrifícios passaram a ser parte de um sistema regulado que unia o povo em torno de práticas comuns, refletindo a santidade de Deus e a necessidade de purificação contínua do pecado. A transição para um sistema legalizado de adoração não eliminou o papel central dos sacrifícios e altares, mas os formalizou de uma maneira que ressaltava a justiça, a misericórdia e a santidade de Deus. Mas vamos com calma. Ainda há muita história antes da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. A preparação do povo hebreu para a recepção dos 10 mandamentos foi um processo complexo e profundo que envolveu não apenas uma jornada física, mas também uma transformação espiritual que começou muito antes de eles chegarem ao Monte Sinai. Desde o chamado de Moisés na sarça ardente até o êxodo do Egito e os eventos que culminaram na entrega das tábuas da lei, o povo de Israel passou por um período de preparação divina, onde Deus revelou seu poder e guiou os hebreus em direção à sua nova identidade como nação escolhida. A jornada começa com o chamado de Moisés, descrito em Êxodo 3, 1 a 12. Moisés, que havia fugido do Egito e estava vivendo em Midian como pastor, teve um encontro extraordinário com Deus. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, ele viu uma sarça ardendo, mas que não se consumia. Ao se aproximar, Deus o chamou pelo nome e revelou que ele havia ouvido o clamor do povo hebreu que estava sofrendo sob a escravidão no Egito. Deus declarou que Moisés seria o escolhido para liderar a libertação de seu povo. Moisés, inicialmente relutante, questionou sua capacidade de cumprir tal missão. No entanto, Deus lhe deu sinais e prometeu que estaria com ele em toda a jornada. Esse evento não foi apenas o início da missão de Moisés, mas também o ponto de partida de uma transformação espiritual para o povo hebreu, que veria a mão de Deus atuando de maneira poderosa para resgatá-los da opressão. A escravidão no Egito havia durado gerações, e os hebreus, apesar de oprimidos, haviam se multiplicado e se tornado uma grande nação. Contudo, a escravidão não era apenas física, era também espiritual. Eles estavam imersos em uma cultura estrangeira, cercados pelo politeísmo egípcio, e precisavam ser libertados de mais do que apenas o jugo físico do faraó. Eles precisavam redescobrir seu relacionamento com Deus. As pragas que Deus enviou ao Egito, descritas em Êxodo 7 a 12, foram um elemento central nessa preparação. Cada uma das 10 pragas serviu não apenas para quebrar a resistência do faraó, mas também para demonstrar o poder de Deus tanto aos hebreus quanto aos egípcios. As pragas desafiavam diretamente os deuses egípcios e a autoridade do faraó, mostrando que o Deus de Israel era superior a todos eles. Desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos, cada praga minava a confiança do Egito em seus deuses e reforçava a fé dos hebreus no poder de seu Deus. Para os hebreus, testemunhar essas pragas foi uma experiência transformadora. Muitos deles, tendo vivido por gerações sob o domínio egípcio, provavelmente haviam sido influenciados pelas práticas religiosas locais. No entanto, ao verem o poder de Deus em ação, suas convicções foram renovadas.
As pragas não foram apenas uma punição para o Egito, mas também uma preparação espiritual para os hebreus, que precisavam se reconectar com sua herança monoteísta e com o Deus que havia feito uma aliança com seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Cada praga era uma demonstração visível da justiça e da soberania de Deus, e ao mesmo tempo um lembrete para os hebreus de que eles não pertenciam ao Egito, mas ao Senhor. A culminação dessa preparação veio com a instituição da Páscoa, conforme descrito em Êxodo 12, 1 a 14. A Páscoa foi um momento decisivo na história dos hebreus, pois marcou o início de sua libertação definitiva do Egito. Deus instruiu Moisés e Arão a que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse com o sangue do cordeiro as ombreiras e a verga de suas portas. Naquela noite, o anjo destruidor passaria por todo o Egito, matando os primogênitos, mas pouparia as casas marcadas com o sangue do cordeiro. Este ato de fé e obediência não apenas os protegeu da última e mais terrível praga, mas também simbolizou o início de uma nova vida. A Páscoa tornou-se uma celebração perpétua, lembrando o povo hebreu de sua redenção e da fidelidade de Deus. Esse evento também os preparou para a futura recepção das leis divinas, pois a obediência às instruções específicas de Deus foi um pré-requisito para a salvação naquela noite. A Páscoa, portanto, serviu como um ritual de purificação e consagração para os hebreus, destacando o papel do sacrifício, do sangue e da redenção em sua relação com Deus. Ao seguir as instruções de Deus e sacrificar o cordeiro, eles demonstraram sua fé e sua vontade de obedecer a Deus, mesmo quando as instruções pareciam incomuns ou difíceis de entender. Esse evento preparou espiritualmente os hebreus para a próxima fase de sua jornada, quando eles receberiam diretamente de Deus as instruções sobre como deveriam viver como seu povo. Após a Páscoa e a consequente libertação do Egito, os hebreus começaram sua jornada física e espiritual rumo ao Monte Sinai. A travessia pelo Mar Vermelho foi um ato final de libertação e separação do Egito, quando Deus abriu o mar para que eles passassem em segurança e, em seguida, fechou-o sobre os exércitos do faraó. Esse milagre reforçou ainda mais a fé dos hebreus no poder de Deus e marcou o fim de sua escravidão. No entanto, a jornada para o Sinai foi também um tempo de desafios. No deserto, eles enfrentaram a falta de água, comida e conforto, e frequentemente questionaram a liderança de Moisés e a própria presença de Deus. Esses desafios, no entanto, serviram como um teste de fé, e cada intervenção divina, como a provisão de maná e água, foi uma oportunidade para os hebreus aprenderem a confiar em Deus para todas as suas necessidades. Finalmente, ao chegarem ao Monte Sinai, o povo hebreu estava pronto para receber as leis que moldariam sua vida espiritual e social. As pragas, a Páscoa e a jornada pelo deserto foram uma série de eventos divinamente orquestrados para purificar, fortalecer e preparar os hebreus para se tornarem uma nação santa, separada para Deus. Eles não eram mais apenas um grupo de ex-escravos, estavam prestes a se tornar uma nação com uma identidade espiritual única, regida por leis divinas que não apenas os diferenciariam das outras nações, mas também os uniriam em torno de um propósito comum: servir a Deus e ser um exemplo de santidade para o mundo. No entanto, algo ainda maior os aguardava: a revelação direta de Deus e o estabelecimento de uma aliança formal. O Monte Sinai, também conhecido como Horebe, já havia sido o lugar onde Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, e agora era o local escolhido para a entrega das leis divinas que guiariam a nação recém-libertada. A preparação para esse evento começou com Deus instruindo Moisés a preparar o povo para a grande revelação.
Em Êxodo 19, 10 a 15, Deus ordena que o povo se santifique, lavando suas vestes e abstendo-se de certas atividades por 3 dias. Esse período de purificação era essencial para que os hebreus compreendessem a seriedade do encontro que teriam com o Criador. A santificação representava não apenas a limpeza física, mas também a preparação espiritual necessária para estarem na presença de Deus. O povo foi avisado de que não deveria tocar a montanha, pois a santidade do Monte Sinai era tão grande que qualquer um que o fizesse seria condenado à morte. Esses dias de preparação criaram uma atmosfera de expectativa, temor e reverência, enquanto os hebreus aguardavam o que estava por vir. Tudo começou quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei diretamente de Deus. Ele já havia instruído o povo a esperar pacientemente e deixado Arão como responsável temporário. No entanto, o tempo que Moisés passou no monte foi suficiente para que a fé do povo hebreu, recentemente libertado do Egito, começasse a vacilar. A sensação de incerteza, a ausência prolongada de Moisés e a necessidade desesperada de uma figura visível e tangível de adoração fez com que os hebreus cedessem à pressão e buscassem outra forma de expressar sua religiosidade. Sem saber se Moisés voltaria, o povo pediu a Arão que fizesse um Deus que pudesse guiá-los. Arão, pressionado pela multidão, cedeu ao pedido e pediu que todos entregassem suas joias de ouro, coletadas principalmente do saque dos egípcios durante o Êxodo. Com esse ouro, ele construiu um bezerro, uma imagem simbólica que provavelmente remetia à adoração dos deuses do Egito, onde os animais eram comumente associados a divindades. O bezerro de ouro representava um retorno às antigas práticas idólatras, algo que ia diretamente contra o primeiro mandamento recém-recebido, que proibia a adoração de outros deuses. Com o bezerro de ouro completo, o povo se entregou a uma celebração descontrolada, adorando a imagem e proclamando: "Estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." Êxodo 32, 4. Esse ato de idolatria foi uma traição profunda ao pacto que haviam acabado de estabelecer com Deus, no qual ele se revelara como o único e verdadeiro Senhor, o Deus que os tirara do Egito. No entanto, o povo rapidamente abandonou a fidelidade a este Deus invisível em favor de uma representação física, algo que podiam ver, tocar e manipular, assim como as práticas comuns entre as nações pagãs ao seu redor. Enquanto isso, no Monte Sinai, Deus informou a Moisés sobre a traição do povo. A ira divina foi despertada, e ele ameaçou destruir toda a nação e começar de novo com Moisés. Moisés, em um ato de profunda intercessão, suplicou a Deus que não destruísse o povo, lembrando-lhe de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, e de como a destruição dos hebreus poderia ser vista pelas nações como um fracasso de Deus em libertar seu povo. Esse momento de intercessão revela a intimidade e a coragem de Moisés em sua relação com Deus, enquanto ele argumentava em favor da misericórdia divina sobre uma nação, que mais uma vez mostrava sua propensão a desobedecer. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as tábuas da lei, ele encontrou o povo em meio à celebração caótica em torno do bezerro de ouro. A cena era de uma completa desordem espiritual, com o povo envolvido em danças e gritos em adoração a uma estátua que eles mesmos haviam construído. A visão enfureceu Moisés de tal forma que, em um ato de profundo simbolismo, ele quebrou as tábuas da lei aos pés da montanha, representando a quebra literal e espiritual do pacto que o povo havia feito com Deus. Ao quebrar as tábuas, Moisés estava simbolicamente demonstrando que o vínculo sagrado entre Deus e Israel havia sido violado e que o povo, ao adorar o bezerro de ouro, havia rompido sua aliança com o Senhor.
A ação de Moisés ao quebrar as tábuas também ressaltava a seriedade do pacto com Deus. Os mandamentos não eram meras sugestões ou orientações, eram a base da relação entre Deus e Israel. Quebrá-los era equivalente a trair a confiança de Deus e a rejeitar seu governo. A quebra das tábuas foi um gesto de condenação, um ato de repúdio à infidelidade do povo e uma declaração de que as consequências da idolatria seriam severas. Após esse gesto simbólico, Moisés tomou medidas drásticas para restaurar a ordem e o compromisso do povo com Deus. Ele queimou o bezerro de ouro, reduziu-o a pó e o misturou à água, fazendo com que os israelitas a bebessem como um sinal de sua vergonha e culpa. Em seguida, Moisés confrontou Arão, questionando-o sobre como ele permitiu que isso acontecesse. A resposta de Arão foi evasiva, tentando justificar sua participação, mas sem assumir plena responsabilidade pelo que havia ocorrido. Entretanto, o episódio não terminou apenas com a destruição do bezerro. Moisés convocou todos os que ainda eram fiéis a Deus e ordenou uma purificação no acampamento. Os levitas, que se aliaram a Moisés, mataram cerca de 3.000 homens que haviam sido os principais instigadores da idolatria, demonstrando que a desobediência a Deus traria consequências graves e imediatas. Esse ato de justiça era necessário para purgar o pecado do meio do povo e restaurar a santidade da nação. Após esse episódio, Moisés intercedeu pelo povo e, mais tarde, subiu novamente ao monte para receber um novo conjunto de tábuas, como sinal da renovação da aliança entre Deus e os israelitas. Êxodo 34, 1-4. E Deus, em sua misericórdia, renovou o pacto com o povo, mas o episódio do bezerro de ouro e a quebra das tábuas permaneceu como um lembrete da fragilidade humana e da necessidade de obediência e fidelidade às leis divinas. Então, no terceiro dia, a manifestação de Deus foi algo que nenhum deles jamais esqueceria. O Monte Sinai estava envolto em fogo, fumaça e trovões, e o som de uma trombeta muito forte ecoava pelo acampamento. Êxodo 19, 16-19. O chão tremeu e a montanha emitiu uma fumaça densa, como se estivesse em chamas. A visão era assustadora e o povo ficou cheio de temor diante da majestade e do poder de Deus. Este não era um encontro comum. Era a revelação do Deus Todo-Poderoso que estava se manifestando de forma tangível e terrível. A presença de Deus foi tão esmagadora que os hebreus, cheios de pavor, pediram que Moisés fosse o único a falar com Deus em seu lugar, temendo que, se eles próprios ouvissem a voz de Deus, morreriam. Êxodo 20, 18-19. Nesse contexto de temor e reverência, Deus entregou os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra. Esses mandamentos não eram apenas regras para uma vida ordenada, mas princípios morais e espirituais que definiriam a relação entre Deus e o povo hebreu, bem como entre os próprios membros da comunidade. A entrega das tábuas da lei no Monte Sinai foi o momento culminante da aliança entre Deus e Israel, onde Deus se apresentou como o único e verdadeiro Senhor e exigiu do povo um compromisso de lealdade exclusiva. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Esse primeiro mandamento reforçava o monoteísmo que havia sido o centro da fé dos patriarcas e agora deveria ser o princípio que governaria a nação inteira. Cada um dos mandamentos continha uma dimensão espiritual e social profunda. Os primeiros 4 mandamentos tratavam diretamente do relacionamento do povo com Deus, exigindo adoração exclusiva, respeito ao seu nome e a observância do sábado. Esses preceitos moldariam a vida religiosa dos hebreus, distinguindo-os das nações vizinhas e suas práticas idólatras. Os 6 mandamentos seguintes lidavam com o comportamento moral e ético entre as pessoas, cobrindo o respeito aos pais, a proibição do assassinato,
do adultério, do roubo, do falso testemunho e da cobiça. Esses princípios formaram a base de uma sociedade justa e equitativa, onde a vida humana, a fidelidade e a verdade eram altamente valorizadas. O impacto imediato dos 10 mandamentos foi profundo. O povo hebreu, que até então não tinha um código formal de leis, agora tinha em suas mãos um conjunto de diretrizes que abrangia tanto sua vida espiritual quanto social. Essas leis não eram apenas regras, eram uma expressão do caráter santo e justo de Deus, e ao segui-las, os hebreus seriam moldados à imagem do Deus a quem serviam. O impacto espiritual foi imenso, pois os mandamentos revelaram um Deus que não era distante, mas profundamente interessado na moralidade e no comportamento de seu povo. A lei trouxe um novo nível de responsabilidade e relacionamento com Deus, onde cada indivíduo era chamado a viver de acordo com esses preceitos para refletir a santidade de Deus em sua própria vida. A longo prazo, a entrega dos 10 mandamentos moldou não apenas o povo de Israel, mas também a história da humanidade. Esses mandamentos tornaram-se o fundamento da legislação moral e ética de muitas sociedades ao longo dos séculos, influenciando não apenas a tradição judaico-cristã, mas também a filosofia e os sistemas legais de culturas ao redor do mundo. O impacto dos mandamentos foi tão duradouro que milhares de anos depois, eles ainda são vistos como princípios universais de justiça, moralidade e verdade. Para os hebreus, os mandamentos não eram apenas uma série de proibições, eram a base de sua identidade como o povo escolhido de Deus. A obediência aos mandamentos era vista como um reflexo do compromisso de Israel com a aliança que Deus havia feito com seus antepassados, e a fidelidade a essa lei garantiria a bênção divina sobre a nação. Além de seu impacto espiritual e social, os 10 mandamentos também desempenharam um papel crucial na preservação da identidade do povo hebreu ao longo de sua história. Mesmo em tempos de dispersão e exílio, quando o povo de Israel foi levado para terras estrangeiras, esses mandamentos permaneceram como o centro de sua vida religiosa e cultural. Através da observância da lei, o povo de Israel manteve sua conexão com Deus e sua identidade como uma nação santa, separada para o serviço divino. A partir daquele momento, o povo de Israel passou a viver sob a orientação direta de Deus, com um conjunto de leis que não apenas os distinguia das outras nações, mas também refletia o caráter justo, santo e misericordioso de Deus. O Monte Sinai se tornou o símbolo da aliança entre Deus e seu povo, e os mandamentos que foram entregues ali permaneceram como um lembrete constante do compromisso de Israel de viver de acordo com os preceitos divinos, buscando justiça, santidade e obediência em todas as áreas de sua vida. Os 10 mandamentos, embora dados há milênios, continuam sendo profundamente relevantes em nossas vidas atualmente, pois eles oferecem um guia atemporal para a moralidade, a justiça e a espiritualidade. Esses preceitos não apenas moldaram a ética e a cultura das sociedades ao longo da história, mas também nos chamam a viver de maneira que reflita o caráter de Deus, promovendo o amor, a compaixão e o respeito pelos outros. Em um mundo cada vez mais complexo e diverso, os mandamentos nos lembram da importância de honrar a Deus, viver com integridade e tratar o próximo com justiça e dignidade. Eles são mais do que regras, são um convite a viver de acordo com os valores que unem a humanidade em busca de paz, harmonia e retidão. Agora quero que me digam, como você enxerga a aplicação desses princípios e mandamentos no mundo moderno? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre como esses valores podem transformar nossas vidas e nossa sociedade hoje. Obrigado por assistir, abraços e fiquem com Deus.